Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui então na nossa aula de levantamento de pesos, né? Hoje nós vamos falar só de alvenarias, mas vamos falar de todas as alvenarias, tá? Com quantificar o peso de uma alvenaria de tijolo cerâmico, de bloco de concreto, né? Vamos falar do ICF, que tem algumas empresas no país que trabalham com ICF também. Painel monolítico hoje também, que está tendo muita obra de painel monolítico. Parede de concreto, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui o nosso primeiro case aqui, é tijolo cerâmico. O famoso tijolo baiano, que o pessoal costuma batizar ele, né? Então, o nosso tijolinho cerâmico, ele conforme a nossa norma, que foi agora muito bem atualizada, a NBR 6120, que é a norma de cargas para estruturas, que a gente tem que seguir ela, né? Se nortear nela. Ela virou uma norma excepcional, né? A gente tinha ela na versão de 1980 e ela tinha 6 páginas. Hoje a norma foi revisada e na verdade virou uma outra norma. Agora ela tem 66 páginas e ela entrou em vigor em 2019, né? Então ela ficou sensacional. Eu quero aqui deixar os parabéns, né, para o pessoal da comissão que deixou a norma sensacional. Lá estabelece peso específico do tijolo cerâmico 14 kN, que é 1,4 tonelada por metro cúbico, né? Que quer dizer isso? Naquela primeira aula que eu comentei com vocês sobre peso específico, volume, né? O peso é o volume vezes o peso específico do material. Então aqui para o tijolo cerâmico, aquele mesmo conceito nosso da água, do concreto, né, do solo. Então, se nós formos pegar aqui, ó, vamos falar aqui, ó, paredes com 14 centímetros. É muito usual, tem o bloco de 14, né? Vou fazer com 14, que depois fica fácil de poder replicar para todas as outras espessuras de bloco que existe. Então, voltando na teoria, né? O volume de uma parede é igual à área da parede vezes a altura da parede. Como para nós trabalharmos fica muito mais fácil e usual e precisa ser assim para a engenharia, a gente trabalha tudo por metro quadrado. Tira tudo por metro quadrado ou por metro linear para carregar um elemento. Então eu vou considerar que a minha altura da parede é 1 metro, tá? Aí eu vou pegar a minha área da parede. Essa área da parede é a área da seção da parede. Como se fosse uma seção de uma viga que eu ensinei na primeira aula também. A gente tem a espessura da parede versus o comprimento da parede, né? Então eu vou achar qual que é a área aqui da minha parede. Por exemplo, se eu tenho um quarto aqui e essa parede em planta, né, olhando por cima, falar que eu tenho aqui, ó, 1 metro por 1 metro. 1 metro. E a espessura da minha parede é 0,14 centímetros. 0,14 metros.
que é 14 centímetros, né? Então, eu vou pegar aqui a minha área em projeção, eu tenho que pegar 0,14 vezes 1. Então, a área é 0,14 vezes 1, eu tenho a área, e vezes 1 do H da altura da parede também. Então, vai me resultar 0,14 vezes 1 vezes 1, 0,14. É 0,14 metros, 1, 2, 3 metros cúbicos, né? Eu multipliquei uma unidade de metro vezes outra unidade de metro, que achei uma área, metro quadrado, vezes mais uma unidade de metro, metro cúbico. Achei o volume de uma parede de 1 por 1. Então, volume da parede por metro quadrado, né? Agora, para mim achar o peso dessa parede, a gente viu da outra aula que o peso é o volume vezes o peso específico do material, que nesse caso nós estamos falando de cerâmica. Então, a gente vai ter 0,14, que é o nosso volume, né? Vezes... Então, vamos trabalhar em tonelada, que fica mais fácil, ó, 1,4 vezes 14. Isso aqui dá 0,196 tonelada por metro quadrado. Isso corresponde a 196 quilos por metro quadrado, né? Ou tem o pessoal do sistema internacional, que a gente hoje tem que trabalhar com ele, né? Que é igual também a 1,96 quilonewton por metro quadrado. Então a gente chegou aqui, é tudo o mesmo resultado, só a unidade que é diferente. Chegou aqui no peso do metro quadrado de uma parede de tijolo baiano. Então vamos supor, a gente tem uma parede de 1 metro de comprimento por 3 metros de altura. Vamos arredondar aqui, ó, 1,96, 2 kN. 2 vezes eu tenho 3 metros de altura, 2 vezes 3, 6 kN, 600 kg, ou 0,6 tonelada, que eu tenho como um paredão com 3 de alto, né? E essa conta já serve para o bloco estrutural, que ele também tem o mesmo peso específico, né? Então é a mesma conta. Então, aqui a gente já resolveu o tijolo baiano e o bloco estrutural. Agora a gente vai entrar um pouco no concreto. Aqui, que na primeira aula a gente fez uma laje, é praticamente uma laje, só que a parede é uma laje de pé, né? De concreto armado. Então eu tenho aqui que trabalhar em metro, né? 1 por 1. Então eu vou ter que o volume dessa parede de concreto armado é o comprimento vezes a largura vezes a espessura. Então o volume vai ser 1 vezes 1 vezes... Estou considerando uma parede de 10 centímetros, né? Em metros eu tenho que pôr em metro, tudo em metro. Então 0,1. Eu vou obter aqui 0,10 metros cúbicos. Esse é o volume de uma parede de 1 por 1 com 10 centímetros de espessura de concreto. Quanto que ela pesa?
o peso é igual ao volume da parede de concreto vezes o peso específico do concreto, que eu trouxe para cá, ó, 25 kN ou 2 toneladas por metro cúbico. Então é 0,1 vezes 2,5, resulta em 0,25, né, tonelada por metro quadrado. Então a gente chegou aqui que o peso de uma parede de concreto com 10 centímetros pesa 250 kg por metro quadrado ou 2,5 kN por metro quadrado. Então aqui a gente já começa a ter uma correlação aqui, né, de parede de alvenaria estrutural, tijolo cerâmico com o concreto puro, numa espessura de 10 centímetros. Com 10 centímetros ele ainda pesa mais por metro quadrado do que a parede de tijolo cerâmico ou de alvenaria estrutural. Naquela metodologia que a gente fez o exercício aí com 3 metros de altura, se a gente fazer aqui 250 vezes 3 dá 750 kg aplicado por metro num elemento de viga que é um passo para frente lá que a gente vai falar nas próximas aulas. Agora nós vamos comentar do ICF, né? O ICF é um sistema construtivo que nasceu no Canadá há mais de 60 anos e hoje no Brasil está bem difundido, está bem intenso, né? Obras com ICF, como no painel monolítico também, né? Eu peguei no mercado, e eu inclusive dou consultoria para iForms ICF, também conheço pessoalmente o dono da Quantum, né? E a gente tem também uma empresa multinacional canadense que é a Arx. E eu tenho o peso desses três modelos de parede deles, que equivale a uma parede estrutural que eles comercializam, né? Então, qual que é aí o segredo de achar o peso de uma parede de CF? Tem segredo nenhum. A gente tendo deles, dos fabricantes, o catálogo técnico dele e aonde a gente vê ali qual que é o consumo que ele tem de concreto por metro quadrado, que vai dentro das formas, a gente tem o volume, é simplesmente entrar e fazer a conta simples, igual a gente fez aqui numa parede de concreto, né? Então vamos fazer. E para quem nunca viu, tal, não sabe do que eu tô falando, aqui ó, eu tenho algumas formas aqui da iForms ICF. Então é um sistema muito inteligente, tá, gente? Moderno, inovador, que tá assim ganhando muito mercado no Brasil. São formas de alto encaixe, você vai encaixando uma atrás da outra igual um Lego gigante, né? Todos os fornecedores de CF têm o mesmo conceito, a mesma metodologia. Muda às vezes os desenhos, mas muito pouco. E a hora que isso fica de pé, a parede escora, a gente enche ela de concreto. Antes, claro, né? Põe as armaduras que dependem de um cálculo estrutural, do projeto. E você vai enchendo de concreto muito rápido, né? E voltando aqui agora, como eu já expliquei para quem nunca tinha ouvido falar do CF, já até viu agora o que é uma forma de CF, né? Eu não vou trazer um tijolo baiano que todo mundo já sabe o que é, né? Mas o CF, a forma,
né? É bacana, que eu acho que agora vai clarear um pouquinho, né? Então, o que consome dentro de uma forma dessa é volume, né? Igual a gente vai encher. Isso, na verdade, é o nosso copo. A gente vai encher o copo com concreto, mas não é copo, é a forma DPS, né? Que a gente vai encher ela na parede. E isso que vai pesar, porque o EPS mesmo, ele tem uma densidade muito leve, né? E aqui, o que acontece? A iForms, ela informa nos catálogos delas, eu também já pelas medidas que tem as seções aí dos pilaretes, das vigas que ficam aí dentro, ela tem um volume de 72 litros por metro quadrado de parede, que é igual a 0,072 metro cúbico por metro quadrado de parede. A Arques ICF. A Arques, ela tem a parede dela S100, é uma parede que ela tem uma seção dentro livre para encher de concreto de 10 centímetros, por isso que chama S100, que é 100 milímetros aqui, que corresponde. A Arques, ela não tem, igual da iForms, os alvéolos dentro. Ela acaba enchendo a seção inteira com 10 centímetros de fora a fora dentro da forma, né? Então aqui da Arques a gente já consegue entender que a espessura dela é 10 centímetros e ela entra no mesma conta da parede de concreto com 10 centímetros. Como enche tudo, eu já tenho a conta aqui. Então a Arques, ela tem 0,25 tonelada por metro quadrado, né? A Quantum também tá com uma forma igualzinho da Arques. O seu Miguel Espina lá, que é o CEO lá, aqui da iForms é o João Felipe da Rocha, né? E da Quantum, que eu conheço os dois pessoalmente, é o seu Miguel Espina. Eu não conheço pessoalmente o Marcelo lá, que é o dono da Arques, Espírito Santo. O da Quantum ICF, ela vai trabalhar com o mesmo consumo da Arques, porque a forma dela também é inteira vazada, então enche inteiro o volume de concreto. Então também é 0,25 tonelada por metro quadrado. Sobrou agora para a gente fazer a conta aqui da iForms ICF, né? Então vamos lá aqui, iForms ICF. Se eu tenho o volume deles, volume iForms, que é 0,072, eu vou ter o peso da iForms, que é o volume da iForms vezes a densidade, peso específico do concreto. Eu vou ter 0,072 vezes 2,5. Isso vai resultar próximo a 0,2 tonelada por metro quadrado. Então aqui a gente tem agora os três parâmetros. Temos Arques, Quantum e iForms ICF. A iForms pesa 0,2, que é 200 kg, Quantum e a Arques 250 kg por metro quadrado, né? Se a gente comparar com o tijolo baiano ou com o bloco alvenaria estrutural, nós estamos praticamente empatando tijolo baiano e iForms, e estamos mais leve que uma parede de concreto armado e que as paredes da Arques e da Quantum. Outro que faltou, né, do painel monolítico, eu peguei no catálogo de um dos fabricantes de painel, tem muitos no Brasil.
acho que é monopainel, tem vários aí. Eles falam no catálogo aqui 176. O que acontece? Nós vamos deduzir isso aqui, ó. A espessura que tem que ir, o painel monolítico, na verdade, esse oco aqui, ó, no meio é uma placa enorme de isopor e DPS que a gente coloca, e aí coloca-se armaduras aqui, que são telas galvanizadas, né? O pessoal de fora da Europa que faz o certo, as telas são galvanizadas, não é um aço comum, né? Não é tela de galinheiro, não é arame, é uma tela de aço galvanizado. Tem os conectores aqui, tem regra de cálculo, tem um distanciamento máximo entre eles, porque quando você projeta o concreto dos dois lados na casa, esses conectores vão fazer o trabalho do braço de alavanca, que é o binário de força que vai ter que existir quando tiver carga e momento em cima dessas paredes, né? Um lado aí, uma das camadas de um lado traciona e a outra comprime. E quem garante isso, que elas fiquem consolidadas, solidárias, são esses conectores que vão aqui dentro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com qual tipo de fabricante que estão indo comprar esse tipo de painel, né? Aqui não é o enfoque disso, né? O enfoque de cálculo é outro momento, aqui é um momento de levantamento de pesos, né? Então, considerando aqui a espessura atendendo a norma de NBR de durabilidade de estrutura, né, a 6118 de 2014, que a gente tem que seguir ela, a gente precisa ter um cobrimento aqui de afastar o EPS e cobrir pelo menos com 2 centímetros de concreto aqui para durabilidade. E eu fiz uma conta que a capa tem que ter a camada aí desse concreto argamassado no mínimo 3,5 cm. Então, se a gente tem 3,5 de cada lado, a gente está falando que a gente vai ter que ter um volume, então, o volume do painel tem que ser 1 metro por 1 por 7 centímetros de espessura, que eu já trago aqui para metro, né? Então eu fico com 0,07 metro cúbico por metro quadrado de parede. Se eu pegar o volume do painel vezes o peso do concreto, é um concreto argamassado, pessoal, 2,3 tal, vamos trabalhar com os 2,5, que é o concreto armado mesmo normal. Se a gente pegar aqui o peso do painel fazendo o volume do painel vezes o peso específico do concreto, a gente vai chegar em 0,07 vezes 2,5, vamos chegar em 175, ou 0,175 tonelada por metro quadrado. Ou 175 kg por metro quadrado. Esse 1 a mais é o peso do painel de EPS, que o EPS ele pesa de 13 a 15 kg por metro quadrado, é bem levinho, né? Você pegar 1 por 1 vezes 15, né? Só que não é 1, a espessura que vai aqui dentro é 8 centímetros o EPS. A maioria das indústrias trabalha assim, 8, com 3,5 de cada lado aqui, eu tenho uma parede de 15, né? Então se eu pegar 0,08 vezes a densidade de 15, eu chego em 1 kg, 1 e pouquinho, né? Então a gente acabou cravando e batendo aqui a conta aí de um dos fabricantes que falou o peso do painel. A gente conseguiu certificar aqui. Era isso que eu queria hoje passar. Levantamento de peso é uma coisa simples, mas essa aula serve para qualquer pessoa, né? Pode ser estudante de engenharia, pode ser empresário, pode ser construtor, mestre de obra, pedreiro, servente, engenheiro que às vezes não enxergou e não viu como é que é fácil fazer um levantamento de peso, né? De qualquer coisa, né? Parede não é um negócio tão simples assim, porque mistura vários
peso específico de vários materiais, mas eu acho que deu para entender bem isso aí, né? E é isso aí. Queria deixar aí o meu agradecimento quem está assistindo aí, né? A nossa sessão de aulas aí que eu tento passar um pouco da minha experiência, 21 anos formado engenheiro, né? Tenho acho que mais de 2.000 RT já feito de interprojeto, consultoria e algumas obras. E graças a Deus, né, temos uma carreira boa, sólida, sem nenhum problema sério em nenhuma obra. Infelizmente tivemos aí outro acidente aí grave, né, um colapso lá em Brasília, numa reforma. E é triste, né, não passa 1, 2 semanas sem ter problema na construção civil no Brasil, né? Então eu parei um pouco aqui as minhas atividades, o meu trabalho, para mim dedicar um tempo para poder contribuir de alguma forma, né, para o meio técnico e para todos, né? Isso acaba às vezes tendo as pessoas uma sensibilidade e valores de pesos que existe, né, nos empreendimentos, nas construções, e aí o pessoal dá um pouquinho mais de valor para os profissionais que estudam 5 anos, que formam, que investem em curso, em especialização, aperfeiçoamento, em softwares, para poder fazer um trabalho certo, correto, né? E porque envolve muito peso, né, uma obra. Vocês estão vendo aí, nós estamos falando de 1 metro quadrado só, né? Você imagina uma obra aí, se eu estiver falando de uma casa de 300 metros, 350, nós estamos falando com certeza de 1.000 metros quadrados de parede. Olha aí. 1.000 vezes 250, né? Quanto que nós estamos falando então? 250 mil. Então é uma coisa muito grande, né? É muito peso, é muita responsabilidade, né? Que a gente tem que, na verdade, 250 vezes 1.000, 0,25 tonelada. Não, eu fiz errado, né? Em tonelada daria 25 toneladas, né? 25 toneladas de parede. Tem uma casa de 300 metros. É bastante, né? Se você parar para pensar. Mas é de ICF, né? Tudo bem. Virou aqui, ponto 2 vezes 1.000, dá 20, né? Não, dá 200 mesmo. Dá 200, tô passado já hoje. 200 toneladas, é isso aí. É muito peso, pessoal, é um negócio que precisa ter muita atenção, precisa ter muita dedicação. O engenheiro ou arquiteto que se especializar em cálculo estrutural, ele precisa ter toda essa ordem de grandeza. Não basta chegar formando, saindo, comprando software e treinando em software sem ter uma sensibilidade estrutural que alguns engenheiros aí mais antigos batizaram, e eu achei excelente isso aí. Sensibilidade estrutural, desde de você ter uma noção do peso real de cada elemento, né? Depois, uma sensibilidade e saber, na verdade, o diagrama de momentos, o esforço cortante de um esqueleto estrutural, todas as barras, com o passar dos anos, de tanto a gente fazer na mão, que é o certo o começo, você está traçado esse diagrama na sua cabeça. Na hora que você põe num programa para otimizar, para agilizar o seu trabalho, o seu dia a dia, e você até gerar economias para o seu cliente, você já tem mais ou menos qual que é o diagrama que vai ter que ter aquele comportamento de estrutura. Então, fica fácil, fica igual você tá
mexendo dominando o software. Você precisa dominar o software, não ele te dominar, que é hoje o que está acontecendo, né? Mas em muitos casos a gente percebe que o profissional ficou refém do software. Então inverteu os papéis, e na verdade quem valida, quem toma decisão, quem tem senso crítico é a pessoa que está atrás do software, né? É o profissional. Mas é isso aí. Hoje a aula é só sobre pesos, uma coisa bem leve ainda, bem tranquila. Para frente a gente vai aprofundando aí, vai aperfeiçoando aí outras teorias, né? Vamos entrar com as teorias de resistência dos materiais daqui a um tempo. E é isso aí. Um abraço a todos, obrigado.